Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula da terceira série do ensino médio, aula de geografia. Pode já colocar o tema da nossa aula de hoje, América Latina e seus recentes conflitos, parte 2. Então é a segunda parte aí desse tema super interessante, que faz parte aí do nosso cotidiano, né? A gente já viu aí a parte 1, agora nós vamos ver a parte 2. Vamos ver aí o que nós vamos trabalhar hoje nessa aula? Então acompanhe aí na tela. Identificar e analisar o papel dos principais atores sociais envolvidos em conflitos recentes na América Latina. A unidade temática, choque de civilizações, objeto do conhecimento, a questão étnico-cultural na América Latina, tá certo? Antes da gente começar a ver outros conflitos, né, que a gente já viu na parte 1, nós vamos ver um vídeo que é importantíssimo, faz parte aí do nosso continente aqui, que é do ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. E aí a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. O objetivo é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Mas afinal, o que é crescimento econômico sustentado e sustentável? Bom, crescimento econômico sustentado significa que ele ocorre a uma taxa que permite a manutenção desse avanço ao longo do tempo. Envolve diversos aspectos, como o equilíbrio do nível de preços. Ficou confuso? Ora, imagine que um governo de um determinado país resolva realizar pesados investimentos financeiros em um determinado ano. Nesse ano, o PIB desse país será substancialmente elevado, certo? Só que isso gera uma tendência de aumento da inflação e, dependendo dos recursos disponíveis, um rombo futuro no orçamento, o que pode gerar uma recessão com sérias consequências. Isso é diretamente associado ao aspecto da sustentabilidade do crescimento. Afinal, não seria justo deixar a conta do crescimento de hoje para as gerações futuras. Além disso, é necessário trabalhar para que o ciclo produtivo e econômico não se encerre por causa do mau uso dos recursos e insumos. Esses são aspectos relacionados ao desempenho de países. Mas e quanto aos indivíduos que promovem esse crescimento? O ODS 8 também se preocupa com eles, ao buscar a inclusão, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente. O crescimento econômico é inclusivo quando pressupõe a presença dos mais diversos grupos dentro do mercado de trabalho, além de micro, pequenas e médias empresas. O direito ao trabalho é um direito já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se relaciona com a dignidade da pessoa humana. Por ser um direito universal, o emprego pleno deve ser almejado sempre. A produtividade, por sua vez, é relacionada com a eficiência e eficácia do trabalho. Assim, o emprego pleno e produtivo beneficia tanto aos trabalhadores como aos seus países. Por fim, e isso é de extrema importância, o trabalho deve ser decente. Mas quais são, afinal, os pressupostos de um trabalho decente? Este é um termo cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, que se baseia na promoção e cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, na remuneração e emprego dignos, na proteção social e legal e no diálogo adequado entre empresários e trabalhadores. Mais do que isso, ele pressupõe erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Embora o número de crianças de 5 a 17 anos que trabalham tinha diminuído de 246 milhões em 2000 para 168 milhões em 2012, o trabalho infantil continua sendo uma preocupação séria. Mais da metade dos trabalhadores infantis, 85 milhões de crianças, participam de trabalho perigoso, e 59% delas trabalham no setor agrícola. Para um mundo melhor, busquemos então atingir o Objetivo 8. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí. Então, trabalho decente e crescimento econômico tem que andar juntos para desenvolvimento do país, né? Por isso que a questão do desenvolvimento sustentável é importante. Pensar nas gerações futuras, né? O maior absurdo aí dos números é ver que mais de 160 milhões de crianças do mundo ainda trabalham, né? Sendo que é proibido aí, através de leis internacionais, o trabalho infantil.
Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí a OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, a Organização dos Estados Americanos é o mais antigo organismo regional do mundo. A sua origem remonta à primeira Conferência Internacional Americana, realizada em Washington, D.C., de outubro de 1889 a abril de 1890. Essa reunião resultou na criação da União Internacional das Repúblicas Americanas e começou a se tecer uma rede de disposições e instituição, dando o início ao que ficou conhecido como Sistema Interamericano, o mais antigo sistema institucional internacional, tá certo? Então, é um sistema, ele diz Sistema Institucional Internacional mais antigo, mas a organização mais antiga é a ONU por fundação. Né? A ONU foi fundada em 1945, né? E a OEA foi fundada definitivamente aí em 1948, tá certo? E quando a gente fala Washington DC, né, Washington DC é Distrito de Colômbia, é onde está localizado a capital dos Estados Unidos, tá? Não é depois de Cristo aí, como muitos acham. Vamos lá para a próxima tela. O Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos. Então tá aí, ó. O Brasil foi um dos 21 fundadores da OEA, assinando a Carta de 1948. A atuação brasileira no âmbito interamericano tem como base os princípios consagrados na Constituição Federal, os quais orientam as ações para a promoção eficaz dos pilares fundamentais da organização: democracia, desenvolvimento integral, direitos humanos e segurança multidimensional. Então, na realidade, a Organização dos Estados Americanos ela tem as características bem parecidas e as finalidades do que a ONU tem. Então, aí, quando fala em democracia, desenvolvimento integral, direitos humanos, segurança multidimensional, tem a ver muito com a questão da paz e da segurança do continente americano. Quando eu falo continente americano, nós estamos falando de todos os países das Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Não é somente aí América do Sul, ou América Central, ou somente América do Norte. São as três Américas juntas, por isso que todos os países, né, que são países independentes da América fazem parte, né, da OEA, tá certo? Desde 1948, tudo bem? Vamos lá que a gente vai ver um mapa que mostra essa organização aí e a distribuição dos países. Então vocês estão vendo aí que está em verde escuro todos os países, né, da América, né, no seu contexto geral. Mesmo aí os países arquipélagos ou ilhas também aí fazem parte da OEA. A exceção que está em verde claro é a Guiana Francesa, porque ela é um departamento francês, né, como se fosse um estado francês, né, é independente, mas tem relação com a França, né, o que é um território ultramarino, né, que nós chamamos aí, né, dessa região aí da América do Sul, tá certo? Então a gente observa que os 35 países independentes fazem parte aí da OEA, ratificaram essa carta, né, sendo que 21, né, foram os que fundaram, né, ele conta com os países que estão em verde claro, que são observadores efetivos, né, que são observadores permanentes, são 72 observadores permanentes, né, só tem aí uma observação a ser colocada, porque em 1962, né, com a questão lá de Cuba, né, e os Estados Unidos, né, nós tivemos aí uma exclusão de Cuba, né, e depois, com o passar do tempo, né, em 2009, né, está sendo feito aí um diálogo, né, principalmente por causa aí do governo cubano, né, de, né, voltar Cuba. Cuba ela é, né, um membro permanente da OEA, mas ela foi suspensa em 1962, né, e retornou em 2009. Só que assim, a OEA liberou o retorno de Cuba, só que Cuba não aceitou. Ela quer ter conversas, porque ela, logicamente, tem uma política um pouco diferente aí da maioria dos países, né, do continente americano, e até por causa, né, dessa relação, né, que foi aflituosa aí entre Estados Unidos
e Cuba, tá? Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ter um mapa interessante aí, que mostra as águas territoriais. Então, além dos territórios físicos aí dos países da OEA, nós temos aí os que estão em vermelho, né, escuro, a parte, né, terrestre, né, e os que estão em vermelho claro, né, os arquipélagos e as partes litorâneas aí, né? Então 200 milhas náuticas, né, em relação ao mar, né, pertence aí aos países, né, são os seus respectivos litorais. Então são também denominadas águas territoriais da OEA. Por que é importante, né, ver esse mapa aí, né? Porque muitas vezes a gente fala do território, sempre do território, então sempre tem aquele aspecto físico, né? Aquela superfície terrestre. E não é só isso. As partes litorâneas também fazem parte aí dos países, né? Pelo acordo internacional, 200 milhas náuticas, aí, o que dá em torno aí de 320 quilômetros, né, entre o litoral e o mar. Então é sempre importante retratar isso, né? Então quando eu achei esse mapa, achei interessante colocar aí para vocês, porque muitas vezes a gente fala, né, da questão somente do território e deixa de falar dessa questão aí do litoral, né? Existe aí também, né, umas discussões aí para aumentar, né, para 320 milhas, né, para cada país aí as suas faixas litorâneas, porque elas são importantes, né, para a segurança, para questões econômicas, né, relações aí, né, gerais aí de cada país, tá certo? Bom, agora nós vamos ter uma atividade, vamos ver aí qual a importância de o Brasil ser um membro efetivo da OEA, tá? Aí vocês pensam aí, daqui 2 minutos a gente volta. Bom, é isso aí, né? Responderam aí no chat, né? Espero que tenham respondido que, logicamente, o Brasil tem uma importância, né, de ser membro não só da OEA, né, como membro efetivo, mas de outras organizações, porque quanto mais organizações o Brasil faz parte como membro efetivo, né, mais a palavra dele vai ter importância. Então, o Brasil é membro efetivo da ONU, né, ele é membro efetivo, né, de organizações como a própria OEA, tenta ser membro efetivo da OCDE, que é a Organização de Cooperação, né, para o Desenvolvimento, que é de suma importância, porque trata de relações econômicas com países, principalmente países desenvolvidos, tenta ser membro efetivo, né, e com direito a veto do Conselho de Segurança da ONU. Então é de suma importância que o Brasil, né, faça parte aí como membro efetivo dessas organizações que são importantes aí no mundo e que tenha direito a voto, tenha direito a veto, né, para dar aí,
né, a sua opinião e, logicamente, fazer com que o país cresça na política externa, né, tanto econômica como nas suas relações exteriores. Tá tudo bem? Bom, vamos voltar aí aos conflitos territoriais na América Latina, e aí nós vamos ter um mapa, né, geral aí da América, né, mas vamos, né, dar ênfase aí na América Latina, sempre lembrando aí que depois da independência dos países da América Latina, né, foram mais de 44 conflitos entre os países, né, então nós temos aí conflitos aí na América Central, né, conflitos também na América do Norte em relação ao México, né, a Guerra do México, mas aí já tem uma relação aí com a Espanha, né, com os Estados Unidos, isso aí no século XIX, mas a gente observa, todos esses quadrados aí são conflitos entre os países, né, da América Latina por problemas principalmente territoriais. Tá? Então, nesse mapa, exclusivamente aí se mostra por questões territoriais. Até lá no sul, né, que a gente vê lá um quadrado numa ilha, né, que é a ilhas que a gente chama de Ilhas das Malvinas, né, e os ingleses chamam de Falklands. Né, houve até uma guerra em 1982 entre a Argentina e a Inglaterra pela posse dessa ilha que, né, que atualmente pertence aos ingleses, que até teve um plebiscito aí da população de Falklands, né, oficialmente é conhecida por ser território inglês, né, o plebiscito populacional para decidir se ficava com a Argentina ou se ficava aí com a Inglaterra. Né? Adivinha aí quem ganhou, né? Por situações até questões econômicas, né? Não poderia ser diferente, a Inglaterra permanece até porque eles já estão acostumados aí, né, desde o século XIX, né, a ter essa propriedade inglesa nesse território aí, que é um território para os ingleses estratégicos, né, nessa época aí de Primeira, Segunda Guerra Mundial, né, mas que hoje, né, tem mais uma relação, né, de questão aí de propriedade humana do que propriamente por questões econômicas. Então vocês observaram lá naquele mapa, né, que é o mapa geral aí da América, que, né, pelos quadrados diversos conflitos territoriais aí aconteceram, principalmente pós-independência da América Latina. Por que isso acontece? Né? A gente já até comentou aí, né, falando aí sobre a questão aí na primeira parte, tem a ver com a colonização, né? Então, principalmente a colonização espanhola, né, que vários territórios eram vice-reinos enormes, né? De repente eles se tornaram independentes, né, até por questões aí, né, de lutas, né, como a questão aí do Simão Bolívar, mas, né, ficou aquela coisa, né, então aquela divisão territorial ficou em aberto, né, e esses conflitos acontecem até hoje. Então, até hoje tem resquícios entre países por causa desses conflitos territoriais, tá certo? Que é o que a gente viu na aula anterior e estamos vendo nessa aula aqui. Então vamos ver a próxima tela, que aí vai ver disputas territoriais no ocidente da América do Sul. Então a gente está observando aí as linhas, né, que estão demarcadas, que são, né, disputas territoriais entre os países. Né? Então nós temos aí desde 1879 esses conflitos aí no ocidente da América do Sul, que vem desde a Guerra do Pacífico, tá? Que está lá o Chile, o Peru e a Bolívia. Temos também aquele território da Bolívia, que fazia, né, a parte litorânea, e ela foi tirada da Bolívia, então a Bolívia não tem mais, né, saída para o mar. Reivindicações territoriais do Peru, do Chile, da própria Argentina, que se estende o seu território aí pela região da Patagônia. Então tem vários conflitos aí que aparecem nessa região ocidental, né, que começa em 1879, principalmente aí com a Guerra do Pacífico, porque a Guerra do Pacífico vai de 1879 a 1883 e vai se alastrando por outros territórios do Ocidente, tá certo? Do Ocidente aí da América do Sul. Vamos ver aí um conflito, que é o conflito armado em Honduras, em 1907. Então nós temos aí, né, a questão aí de Honduras e da Nicarágua, tá? Então ela tem lá, foi uma situação entre as forças conservadoras e os rebeldes, né, contra a ideologia liberal apoiados aí pela Nicarágua. Então o presidente constitucional da época era general, né, o Manuel Bonilla, né, foi deposto do poder, né, e aí, logicamente, essa força militar que foi aí ajudada aí pelos nicaragüenses. Por que Nicarágua também tinha interesse? Porque Honduras invadiu, né, um tempo atrás, de 1907, o território nicaragüense atrás de rebeldes
hondurenhos contra o governo de Bonilla, né? Então, a Nicarágua, né, revidou apoiando os rebeldes, e aí teve esse conflito armado, né, uma guerra civil em Honduras, mas patrocinado aí pela Nicarágua também. Então, é um conflito interno, mas com relações externas aí, que até hoje tem resquícios, tá? Não parou por aí não, até hoje tem aí conflitos aí entre Honduras e Nicarágua. A próxima é interessante, né, esse conflito aqui. Ele fala sobre Guerra do Futebol ou a Guerra das 100 Horas, né, que foi de 14 a 18 de julho de 1969, entre El Salvador e Honduras. Então, os dois países que já tinham uma relação difícil, né, uma política instável entre eles, né, tiveram aí aumentado por causa do futebol. Olha que interessante. Então, as duas seleções aí estavam disputando as eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, e no segundo jogo, que foi em El Salvador, na capital São Salvador, resolveu aí sair na mão aí os dois lados aí. Então, isso aí gerou um conflito, né, que é conhecido aí como a Guerra do Futebol, e teve milhares de mortes. Isso que é o pior, né? Então, começa no futebol, né, El Salvador ganha esse jogo por 3-0, né, e mesmo assim, né, pós aí o jogo, gera um conflito, invasão de campo, e vai para fora, e vai durar aí 4 dias, mais ou menos, com mais ou menos mais de 2.000 mortos de ambos os lados aí. Então, mais um conflito aí que até hoje se lembra e até hoje tem os resquícios aí, tá certo? Teve a Guerra Civil do Suriname, vamos ver aí na próxima tela, de 1986 a 1992. Né, ela foi travada também, né, pela liderança de opositores do governo, né, que era um grupo étnico de quilombolas, né, e contra aí o Exército Nacional, né, do Suriname, né, que era na época aí, né, comandada pelo exército e chefe de Estado Desi Bouterse. Então também, né, essa guerra civil acontece, né, um período bem próximo aí de 1986 a 1992, por interesses, né, políticos aí que tem a ver com interesses territoriais. Tem que lembrar que o Suriname foi colonizado aí pela Holanda, né, antigamente chamada Guiana Holandesa, tem várias etnias e vários povos que moram em várias regiões aí do Suriname. E de vez em quando acontecem conflitos territoriais entre eles, tá certo? Na próxima tela aí nós temos uma disputa territorial entre Guatemala e Belize. Também é uma disputa aí de dois países reivindicando aí territórios, né? Então, a Guatemala, ela reivindica de Belize, que já não é grande, né, um território de 11.000 quilômetros quadrados, né, que são, né, territórios na região, né, do continente e também em áreas litorâneas como ilhas e ilhotas, né. Então, essa disputa começa em 1859, né, e gerou aí um outro conflito em 2008, tá certo? Todos esses conflitos que nós vimos tanto na parte 1, né, como nessa parte agora que vocês estão vendo, são conflitos que não foram resolvidos, tá? Então, foram lá, fizeram lá os tratados, principalmente a OEA, né, a importância da Organização dos Estados Americanos de, né, tentar a paz entre os países da América. Então, ela se envolve, só que assim, faz o acordo de paz, mas não se resolve o assunto territorial, ele fica em aberto. E aí não se decide. Então, daqui 10 anos pode gerar um outro conflito aí entre a Guatemala e Belize, entre Honduras e El Salvador, né, entre Honduras e Nicarágua, né, a Guerra do Chaco que teve aqui na região da Bolívia, né, a parte litorânea da Bolívia, ainda tem resquícios, não está totalmente fechado. Né, a gente observa muito isso também nos jogos de futebol, como aconteceu aí, né, com El Salvador também. Então são processos que assim ainda tem feridas abertas que ainda não foram fechadas. Tudo isso vindas aí da época da colonização. Então é importante sempre retratar isso aí, né, principalmente na América Latina, que foi, né, uma colonização de exploração, né, que depois ela se tornou independente e, logicamente,
esses acordos territoriais aí não foram bem traçados aí, né? O Brasil já tem uma relação diferente, até pelo seu potencial, né? E aí, né, ainda não tem alguns conflitos, mas ainda tem alguns litígios em algumas regiões, tá certo? Bom, na próxima tela aí, né, nós temos só aí o centro de mídias aí, só para relembrar aí para vocês, tá certo? E agradecer a todos, né, pela participação da aula, né, um forte abraço. Não esqueçam aí de avaliar esta aula, né? Tem o link, tem o QR Code, né? E nós aí estaremos aí semana que vem, né, com mais uma aula aí, falando sobre assuntos aí da América Latina e do choque de civilizações. Tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima.